A preocupação tem um jeito curioso de parecer sabedoria. Ela se disfarça de precaução, como se você estivesse apenas sendo responsável, prevendo riscos e protegendo o futuro. Mas, no fundo, ela é só o medo tentando parecer útil. Muitas vezes, nos vemos presos em pensamentos sobre situações que sequer aconteceram. E, honestamente, provavelmente nunca vão acontecer. Passamos horas em diálogos internos, ensaiando discussões, prevendo rejeições, arquitetando respostas para eventos imaginários. Nos tornamos especialistas em problemas que só existem na nossa cabeça. A preocupação cria esse ciclo desgastante, em que você vive em alerta, mesmo quando tudo ao seu redor está calmo. Ela te coloca em estado de urgência sem motivo real. Não te deixa mais preparado, só te deixa exausto. Você começa a perceber isso no momento em que se permite, mesmo que por um instante, desacelerar. De repente, percebe o quanto de energia mental estava sendo desperdiçada com suposições. Você olha para trás e enxerga o padrão. Tantos medos que nunca se concretizaram, e ainda assim, você lidou com as situações reais quando elas surgiram. Não porque antecipou tudo, mas porque esteve presente. A preocupação não resolveu nada. Sua presença, sim. E então vem o insight. Parar de se preocupar não te faz negligente. Te torna centrado. Você para de investir energia em possibilidades infinitas e começa a focar no que está bem diante de você. E é aí que tudo começa a mudar. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque você não está mais vivendo num amanhã moldado pelo medo. Você solta os ombros, respira com mais leveza. Não porque tudo está no lugar, mas porque você entendeu que não precisa se martirizar para se sentir em segurança. Quando esse entendimento chega, tudo começa a fluir com mais naturalidade. A preocupação, antes soberana, perde o comando. E aí, quase como mágica, as peças ao redor começam a se encaixar. A verdade é que a preocupação é só o cérebro tentando parecer eficiente enquanto se sente inseguro. Ela age como uma falsa defesa, vasculhando o futuro em busca de falhas. Mas é uma ilusão, não te dá controle. Só a falsa sensação de que você está fazendo algo ao pensar demais. Enquanto você se perde em cenários improváveis, a vida segue. Você não vê o pôr do sol, não sente a risada dos outros, não se conecta com o agora. E não é porque essas coisas não estão ali, é porque você está ausente demais, imerso num mundo interno de projeções. A verdadeira transformação vem quando você para de se perguntar: e se tudo der errado? E começa a considerar: e se eu estiver bem, mesmo que as coisas saiam do controle? Essa mudança de perspectiva é o que cria liberdade emocional. Porque segurança real não vem de controle. Ela nasce da confiança de que, aconteça o que acontecer, você saberá como reagir. Não com perfeição, mas com presença. Você aprende a agir em vez de reagir, a escutar antes de se defender, a se manter centrado mesmo em meio ao caos. E, aos poucos, tudo muda. As conversas ficam mais leves, as decisões mais claras, até os erros perdem o peso, porque você deixa de ver cada tropeço como sinal de fracasso. Você para de responder com pânico e começa a agir com equilíbrio. Isso é perceptível. A sua energia muda. Seu tom de voz transmite mais calma. Seu olhar carrega mais presença. Você fala com mais intenção, anda com mais propósito. E não precisa mais controlar tudo ao seu redor, porque você se sente estável por dentro. É aí que o mundo começa a reagir a você de uma forma diferente. Não porque você forçou as coisas a mudarem, mas porque você mudou a forma como está presente. A verdade é dura.
Muitos dos problemas que você pensa ter não são reais. São interpretações distorcidas, previsões catastróficas, hipóteses ansiosas. Você não está triste pela situação em si, mas pela história que construiu em cima dela. Um atraso se torna um fracasso. Um silêncio vira rejeição. Um imprevisto já sinaliza desastre. Mas e se você deixasse as coisas serem apenas o que são? Sem adicionar peso, sem criar significados que não existem, sem transformar tudo em pessoal, permanente ou negativo. A vida se torna mais leve, não por estar resolvida. Mas por que você parou de carregar tanto medo? A paz que você busca não está no controle absoluto. Está em aprender a viver mesmo com as incertezas. Você não precisa saber tudo agora. Só precisa saber que está aqui, que está respirando e que tem tudo de que precisa para lidar com o momento presente. As pessoas mais fortes não são as que dominam todos os detalhes, mas as que permanecem calmas diante do desconhecido. Elas entenderam que preocupação não evita o caos, só nos impede de viver enquanto ele não chega. Quando você deixa de tentar adivinhar o futuro, algo mágico acontece. Você começa a viver o presente. O crescimento acontece aí. A intuição fica mais clara. Suas escolhas ganham nitidez. Você se cuida melhor. Você se relaciona melhor. Porque você não está mais reagindo a medos inventados. A paz mora no agora. Mesmo que você ainda esteja em construção, mesmo que não tenha todas as respostas, mesmo que a vida esteja bagunçada, e aos poucos tudo se encaixa, não porque você forçou, mas porque você deixou de resistir. A mente tranquila não é aquela que pensa menos, é a que aprendeu a não se perder em cada pensamento. É aquela que deixou de lutar com o que não pode controlar. Você não precisa prever cada passo, nem resolver tudo para merecer descanso. Basta reconhecer quando sua mente começa a criar fantasmas e escolher não segui-los. Isso não é ser ingênuo, é ser sábio. É saber quando parar de correr atrás do impossível. É caminhar com leveza, sem armaduras. É trocar o desespero por presença, o medo pelo agora, a luta constante por confiança silenciosa. Você não precisa ser uma versão perfeita de si mesmo para estar pronto. Só precisa estar aqui, de verdade, sem filtros, sem projeções, sem ansiedade disfarçada de preparação. E talvez, só talvez, seja esse o momento em que tudo começa a dar certo. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de torná-la mais difícil do que precisa ser. Se essa mensagem tocou, você curta, comente e se inscreva, não por causa de números, mas para continuar alimentando a sua paz. Lembre-se, você não está aqui para se preocupar com a vida. Você está aqui para vivê-la. Vamos seguir juntos. E se tudo isso que falamos aqui te tocou de alguma forma, se você percebeu que está cansado de viver tentando antecipar cada passo, de carregar o peso de preocupações que ainda nem existem, então talvez seja a hora de dar um passo simples, mas poderoso, voltar ao agora. E nesse caminho existe um livro que pode te ajudar profundamente, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Esse livro não é só uma leitura, é um convite. Um chamado para sair da mente que corre atrás do controle e voltar para o momento presente, onde a vida realmente acontece. Tolle mostra como a maior parte do nosso sofrimento vem da resistência ao que é. Como vivemos presos ao passado ou ansiosos com o futuro e esquecemos de simplesmente estar aqui, agora, respirando, vivendo, sentindo. Ao longo das páginas, ele te conduz com calma e clareza para dentro de si mesmo, sem fórmulas mágicas, só presença. E isso
No fundo, é tudo o que precisamos para começar a mudar a forma como nos relacionamos com o mundo. Se a preocupação tem sido sua companheira constante, talvez seja a hora de deixá-la ir. E o poder do agora pode ser o primeiro passo nessa jornada.